tenho pouco costume de usar o Antigo Testamento, mas queria ler alguns textos de Eclesiastes, capítulo 7. Quero mandar um abraço para a turma que está nos assistindo aí pela internet, na verdade participando com a gente, né? O pessoal de Recife que está aí, eu vi também o pessoal, os irmãos de Blumenau, que a gente não conhece, eu pelo menos não conheço. Então, um abraço a todo mundo que participa conosco, na verdade. Eu queria começar essa rápida meditação, esse compartilhamento aqui, abrindo uma coisa da minha vida. Eu posso dizer que, de uma certa forma, minha mãe tem culpa no cartório por essa coisa que eu vou contar, coisa ao qual eu não considero defeito. Mas eu sei que a Neide, por exemplo, considera um pouquinho de defeito. Quando eu era criança pequena lá em Del Castilho, a minha mãe todo Natal ganhava um long play. Pô, cara, peraí, estraga. Do Roberto Carlos. Todo Natal meu pai dava um long play, bolachão, vinil do Roberto Carlos. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não faria isso com a minha esposa, eu ficaria muito chateado se ela fosse fã do Roberto Carlos. Eu ficaria particularmente assim, meio enciumado. Não é verdade? Não é verdade isso. E aí, cara, eu me confesso fã do Roberto Carlos, eu sou fã do cara. Não, ninguém falou nada. Normal. Eu gosto dele. Não, né? Você não acha ele o homem mais lindo do Brasil, essa coisa meio... As músicas dele. Meia gay, na verdade. É isso. Eu gosto das músicas dele. E mais do que das músicas, eu gosto das letras dele. Eu acho que o cara tem um jeito de falar de amor e falar simples e que alcança todo mundo, e talvez seja por isso que ele faça tanto sucesso durante todos esses anos, 50 anos de carreira. E olha só, né? Sério, né? E vou dizer que todo final de ano eu choro no especial do Roberto Carlos. É um direito, vivemos numa sociedade. Mas é com aquela música, né? Não, peraí. Tá vendo como é que são as coisas? Pai. Eu também choro, celular. Então esse ano a gente vai ver junto. Pai. Tu chora quando toca aquela música? Se outro cabeludo aparecer em sua vida? Se outro cabeludo aparecer em sua vida? Se outro cabeludo aparecer... Não, e eu queria, por favor, que vocês respeitassem o meu direito de chorar na hora que eu quiser, com vocês, sem preconceito. E agora tem que ser macho para falar isso, viu? É verdade, né? Aí tem uma canção, cara, que eu queria citar aqui, só uma frase, que é uma música gravada pelo Roberto Carlos. Eu não sei se é dele e do Erasmo, acredito que seja, mas foi regravada há pouco tempo, se eu não me engano, pelo Jota Quest. Eu acho que foi o Jota Quest. Hã? Não. Não sei se foi o Skank ou se foi o Jota Quest. A música que eu estou pensando foi o Qual Jota é? Quest. Hoje precisa de você. Não. Porque o Jota Quest... Não, essa música é deles mesmo.
a música que eu estou falando é o É Preciso Saber Viver. É porque eu sou na época do long play. Long time ago. Long time ago. E essa letra é sensacional, cara. Fala sobre algo que às vezes a gente esquece sobre a vida. E eu acho que essa frase resume muito das coisas que a gente precisa aprender sobre a vida, porque de fato é preciso saber viver. O que me assusta é ver que muita gente, meus irmãos, em nome da fé, e em nome de Deus, e em nome do Evangelho, parece que desaprende a viver. O cara era um cara maneiro, gente boa, até que ele encontrou o maior problema da vida dele, ou melhor, o maior problema dos outros, que é Jesus. Porque para algumas pessoas Jesus vira um problema sério na vida, e o cara desaprende a viver. Ele torna-se preconceituoso, ele torna-se juiz dos outros, ele se acha melhor do que os outros, mais santo do que os outros, começa a fazer parte de um povo que ele mesmo chama de um povo mais feliz da terra. E aí, se esse é o povo mais feliz da terra, qualquer outro povo são os mais tristes da terra, por pura lógica cartesiana. E aí ele vê aquele que não faz parte desse povo e já dá logo um carimbaço e chama de ímpio. Todo mundo que não faz parte da mesma comunidade que ele, aí não estou falando do povo no sentido geral, muitas vezes no sentido micro mesmo, daquela comunidade não presta, ele veste uma mentalidade de fé, uma maneira de ver a fé bélica, entende? Aonde ele enxerga tudo, enxerga a vida como uma grande guerra, e ele está do lado do bem, e todos os que não estão do lado dele estão do lado do mal. E aí usa-se, o próprio fala de Jesus dizendo: quem não é por mim é contra mim. Aí ele se veste das armas, não de Jorge, mas das armas de Paulo, de Efésios 6, e ele se sente um guerreiro, né? Tem uma visão belicista. E aí, se você tem uma visão bélica da vida, de guerra da vida, meu filho, o inimigo precisa ser destruído. E aí, mesmo que se use a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, existem centenas e milhares de gente que já foi vista do lado do inimigo. E aí, se está do lado do inimigo, a gente levanta a bandeira e diz: morte ao inimigo. Passa-se ter uma visão, às vezes, da vida, uma visão meio louca, paranoica, e quase que esquizofrênica, onde, sei lá, parece que há um universo paralelo e o cara vive entre esses dois universos. E aí ele espiritualiza o que não é espiritual e muitas vezes carnaliza o que é espiritual. Deixa eu me fazer mais claro quanto a isso. Ele, por exemplo, espiritualiza o pão e o vinho e diz: quando acabar a ceia, esse pão e esse vinho que são sagrados precisam ser incendiados, queimados, ninguém pode comer. Quando acabou, a gente pega o que resta, incendeia, queima, porque a oferta é agradável ao Senhor. Aqui está o corpo, aqui está o vinho. Eu estou bem com Deus porque estou em comunhão e posso participar da ceia. Mas eles esquecem o que espiritualmente, de fato, o pão que aqui está e o suco de uva, o vinho, enfim, representam. Que é comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. Então, o que adianta eu sacralizar o pão se eu
estou na condição de homicida, porque aquele que odeia o seu irmão é homicida. Ou de abominável, porque a Bíblia diz que Deus abomina aquele que causa dissensão entre os irmãos. Se eu não encarar a vida assim, eu espiritualizei o que é físico e carnalizei o que é espiritual. Entende? Como a linha é muito sutil, para às vezes é mais fácil espiritualizar o pão e o vinho. Espiritualizar as paredes. Quer ver uma outra coisa que às vezes a gente esquece, irmãos, que vale a pena repetir? Todo mundo diz: a igreja não são paredes, a igreja não é lugar, a igreja são pessoas. Mas essa consciência, sinceramente, minha gente, sem me colocar como juiz de ninguém, o conhecimento disso é fácil de achar. A consciência disso é raridadíssima. Gente que de fato tenha isso enquanto consciência. Porque no momento em que eu digo a igreja sou eu, a igreja é você, eu já não espero mais nada de institucionalidade nenhuma. Eu me revisto da responsabilidade pessoal de ser luz e sal nessa terra. Portanto, eu me envolvo na responsabilidade de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus, de ser um anunciante nessa terra, porque eu me percebo parte do corpo de Cristo e sendo igreja nessa terra. E aí eu não consigo mais me esconder atrás do seguinte fato: não, eu não me envolvo com evangelismo, porque o meu ministério não é evangelizar. Não há, aspas, na minha igreja, um departamento de evangelização, por exemplo, ou um departamento de oração. Não, eu faço parte do outro departamento, não do departamento de oração. Por isso eu não oro, porque o meu ministério não é orar. Você acabou de carnalizar o espiritual. Entende? E de espiritualizar o que é puramente material, organizacional, humano. E quando eu entendo, eu sou a igreja, e isso, ao invés de ser conhecimento, vira consciência, esses elementos começam a mudar de lugar. Portanto, eu não oro porque é uma questão de ministério ou não, eu oro porque eu sinto isso enquanto necessidade. E falar do Evangelho é muito mais do que o que eu falo, porque o Evangelho, guarde isso por favor no seu coração, o Evangelho não é blá blá blá, não é falação. A verdadeira religião, diz Tiago, não é o que se fala, é o que se faz. Você entende? Amém. Jesus nos fala sobre essência quando diz que a árvore dá fruto conforme ela é. E a minha proposta para a gente pensar rápido hoje aqui é sobre a necessidade que a gente tem de aprender a viver. E a gente desconstruir de fato determinadas coisas que nós construímos, que em nome da fé faz a gente virar um cara chato, desumano e que desaprende a viver. E o que a gente vai ler aqui, irmão, para muitas pessoas deveria ser abominado. Aliás, o livro de Eclesiastes, ele é quase que uma abominação para muita gente, principalmente para quem gosta de discursos excessivamente motivacionais. Eu não consigo encarar o Evangelho como um discurso motivacional. Não consigo.
Acho que o Evangelho nos motiva por si, não porque a gente cria meandros através dele, da gente ficar felizinho, entendeu? Se a gente não se motiva a partir da fé naquele que nos amou primeiro e derramou do seu amor no nosso coração, a gente está afim, na verdade, de blá blá blá, e não do Evangelho. E eu não tenho outra coisa para dizer senão o que está aqui na palavra. O próprio Antigo Testamento é usado e abusado, não para se falar do Evangelho, mas para puramente emocionar. E o escritor de Eclesiastes, que na tradição judaica é Salomão, cara, ele é um cara realista até a tampa. Mas a frase "é preciso saber viver" podia ser o título desse capítulo 7 de Eclesiastes, porque a gente vai ler coisas aqui que nos ensina a viver aqui nessa terra, a andar nessa terra. Vamos lá, a gente vai lendo, vamos ler até 14 mais ou menos. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Até aí, beleza, né? Mas a segunda parte do versículo: e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Horrível. Lido assim, horrível. O escritor está se referindo ao fato de que os cadáveres eram perfumados. E quando a pessoa... E fizeram isso com Jesus, com o corpo dele. Antes de ser enterrada, se perfumava, como uma maneira de dizer... de presentear e homenagear aquela pessoa com algo que se contrapusesse, tá certo? Ao mau cheiro da decomposição, ainda que se soubesse que perfume nenhum iria adiantar. E quanto mais rica fosse a pessoa, mais caro é o perfume. O que o escritor de Eclesiastes está dizendo é o seguinte. E aí o que acontecia? Como é que fala? Cortejos fúnebres dos ricos passavam deixando um aroma no ar. O escritor de Eclesiastes, talvez, aí é especulação minha, está em cima da sua janela, vendo o cortejo fúnebre passar e sentindo o bom cheiro no ar que o cortejo deixava e dizendo: é melhor que esse homem tenha deixado um bom nome, uma história de bom caráter, do que todo esse bom perfume. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque é a partir dele que você vai deixar ou o bom perfume apenas, ou o bom perfume que acaba, né? Um bom perfume sensível às narinas, e quando o cortejo passa, acaba, e que o cara vai apodrecer, aquele bom perfume não vai resistir à fedentina da podridão do corpo. Ou ele vai deixar um bom perfume que não vai passar. O bom perfume que o apóstolo Paulo diz que nós não temos. Nós somos o bom perfume de Cristo, fazendo referência à mesma coisa, ao fato de que o perfume que colocaram no seu corpo acabou-se.
E a emanação desse cheiro de vida e de ressurreição somos nós, o bom perfume de Cristo. Portanto, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque a partir do dia da morte é que o perfume da vida ou fica ou acaba. É o que a gente vai deixar. Amém? É preciso saber viver para encarar a relação morte e perfume assim. Porque se a gente não souber viver, o que a gente vai deixar enquanto legado para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos? E aí o bom nome dura muito mais do que o mais caro dos perfumes. Você pode dizer amém? Amém. Vamos continuar? É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Aquela coisa da fugacidade das alegrias que passam, né? Estou te dizendo, cara, que isso aqui devia ser abolido, abominado, porque esse cara é muito pessimista. Obviamente eu não acredito assim. Isso é a realidade mais nua e crua de quem olha a vida e está dizendo, ó, viver é isso aqui. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Como é que diz aí a tua versão, Luiz? Melhor é a água do teu. Eita, é pior que essa. O rosto triste melhora o coração. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que, passando por um momento difícil, me dizia, rapaz, depois que eu comecei a sofrer o que eu estou sofrendo, eu acho que eu melhorei muito como pessoa. E outra coisa, eu nunca tive tanta vontade de buscar a Deus como agora. Por que será que isso acontece? Eu não sei porque acontece, mas que a verdade é. Parece que o cara fica, a gente fica mais sensível, né? Fica mais gente. E fica mais sensível ao sofrimento do outro. Versículo 4. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas do tolo na casa da alegria. Eu estava lendo isso aqui, estava lembrando de gente que eu conheci na vida, que passou pela vida assim, e que eram extremamente bons amigos de churrasco, de alegria, de sorriso e de piada, entendeu? Bons amigos de festa. Mas quando houve luto, sofrimento, os bons amigos de festa não estão. O texto diz que esse tipo de atitude é coisa de tolo, e o tolo é o contrário do sábio. E a proposta do Evangelho é que a gente seja coerente um com os outros. Portanto, com quem chora, chore, e com quem ri, ri. Amém? Amém. Versículo 6. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, está falando dos gravetos pegando fogo e que vão estalando e se acabando, né? Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. E aí são os mesmos tolos do versículo anterior, o bom amigo de festa. Ele está dizendo que tudo isso acaba. Tem uma frase do Janires, uma canção bem antiga, que ele diz, você lembra disso, Carlos? Será como um bolo de festa de criança que se acaba num piscar, num olhar. Será como nuvem passageira, como chuva de verão. Pô, cara, ninguém sabe. Rebanhão.
A opressão transforma o sábio em tolo. E o suborno corrompe o coração. Opressão aí é a coisa não é dada. Como é que diz aí a sua versão? Opressão? Eu vejo isso como aquela coisa da tentação que oprime, que pressiona o cara o tempo todo. E aí uma frase aqui, o suborno corrompe o coração. Como a gente vive numa sociedade em que o suborno é instituído, né? Batendo com isso aqui, a gente diz que a nossa sociedade é uma sociedade de coração corrompido. E quanto mais fast food a gente vira, mais a gente encara a vida assim, as coisas têm que ser rápido, né? Mais fácil o estabelecimento da prática do suborno acontece. Porque a gente quer tudo muito rápido. Frase do Tropa de Elite 1, meu amigo Guadinho, presidente do fã-clube, Capitão Nascimento. O sistema, como é que é? Só vive para alimentar o sistema. Oi, não é? Isso também é uma grande verdade, cara. Alimentação e retroalimentação, né? O tempo inteiro. Estamos no 8. O fim das coisas é melhor. Esse aqui é mais conhecido, é mais light, a galera já se acostumou com isso. O fim das coisas é melhor do que o início. É verdade também, né? Começar é fácil, o lance é terminar. Eu sempre falo isso sobre casamento. Casar é fácil, cara. Só é caro, mas é fácil. O lance é se manter casado. A gente teve a oportunidade de fazer 22 anos de casado na sexta-feira, se essa que passou, a outra. Hã? Aleluia. E vos direi que nesses 22 anos ainda não se tornou, o slogan do casamento ainda não se tornou Ebenezer. Eu tinha que virar. É melhor parar para consertar o que já escandalhou, né? Na hora que você olhar para a tua esposa e disser que aqui ele me ajudou, o Senhor. Para, porque está na hora de consertar. Está vendo como é que se espiritualiza né? Cara, bota o mote do meu casamento, aleluia, é Ebenezer. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha para a mulher e diz: sobre todas essas coisas eu sou mais que vencedor. O fim das coisas é melhor do que o início. E o paciente é melhor do que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Lembro de Paulo no Novo Testamento dizendo: não se deite o sol sobre a vossa ira. E um texto que eu já ouvi um monte de gente dizer: mas como? Irai-vos, mas não pequeis. Mas é impossível, como é que é isso? Uma coisa é se irar, outra coisa é dar vazão à sua ira. E outra coisa é você deixar deitar o sol sobre a sua ira. Ou seja, enganar-se de que o tempo cura a ira, cura a mágoa, a tristeza, o rancor, e não cura. Aliás, o tempo pode tomar providência de fazer com que uma pequena espinha vire um câncer.
se aquilo não for eliminado. Ok? E esse papo de irai-vos não pequeis, cara, casamento é um grande exemplo. Maravilha. Quem nunca se irou, que atira a primeira pedra. Casamento é um negócio legal, né? Outra coisa, só um papo aqui rapidinho, coisa bacaninha. Não pega esse versículo 8 para dizer o fim das coisas é o melhor do que o seu início. Não vou pegar o negócio e acabar. Tem crise, muita calma nessa hora. O casamento é um negócio interessante, né? Porque a gente se ama, se curte, se apaixona, né? Mas tem hora que também tu... Diga aí, Mero. Diga aí, Mero. Diga aí você, para eu não errar. Da Revertério. É uma ira santa. Pô, mas aí, cara, o limite... Pode falar. Lógico, né? Não foi essa toda a vida, mas temos colocado em prática essa coisa lá que eu não peguei. É isso aí. Tem que ser sem vergonha, tem que zerar todos os dias. Bela sem vergonhice. É isso aí. Já dizia aquela canção, aquele cântico espiritual. Quantos anos de casado, mesmo? 37 anos. Onde nós estamos? 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Portanto, viver habitado pelo ódio, pela ira é tolice, porque de fato faz com que a vida perca completamente o gosto, ou se revista de uma amargura que quem sabe viver não se permite amargurar. Versículo 10. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje. É uma pergunta, aliás, a entonação é outra. Por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. 11. A sabedoria como uma herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. 12. A sabedoria oferece proteção como o dinheiro faz. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. E aí, por conclusão lógica, a gente pode dizer que o dinheiro não, ou nem sempre. Um retrato dessa sociedade, desse tempo que a gente vive, é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Das guerras, da violência, do desamor, da falta de ambulância no hospital. Já imaginou o que é isso, cara? O cara embolsar o dinheiro da ambulância, o dinheiro da merenda das crianças, do salário do professor, da reconstrução da serra, né, das cidades atingidas pela serra. O cara não está nem aí para quem não tem casa, não está nem aí. Ele pega o dinheiro, embolsa e diz: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Porque há isso, há o que pega o dinheiro da propina. O Brasil viu isso e ora: o Senhor nos enviou. O Senhor, é que isso, Jeová Jiré foi quem supriu isso aqui. Eu direi uma coisa: quanto ao diabo, os piores diabos são esses. São a máxima manifestação do que é o diabo, porque o diabo é exatamente assim.
É aquele retrato do rei de Sodoma, quando Abraão retorna da guerra com 5 reis e o rei de Sodoma lhe faz a seguinte proposta: olha só, de tudo que sobrou dos outros 5, você pode ficar com tudo, com ouro, com tudo. Eu não quero nada dos espólios de guerra, você pode ficar com tudo, eu só quero as pessoas. Só quero as pessoas. E a resposta de Abraão é: eu não quero um cadarço de sapato teu. Não quero nada. Senhor, Jesus orou por nós para que nós não fôssemos tirados do mundo, mas fôssemos livres do mal. E todas essas coisas são manifestações desse maligno, desse mal, que não está nem aí para a gente, para mim, para você, não está nem aí. O egoísmo na sua maior essência, isso é o diabo, o mal manifesto. Sabe, as pessoas se tornam tão cheias de si que se desumanizam. E aí, para a gente não ser contaminado por isso tudo, é preciso saber viver, é preciso rever a vida a partir desses conselhos extremamente sábios aqui, ainda que duros. 13. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que Ele fez todo? Ninguém que não seja Ele. 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Está tranquilo? Aproveita a vida, curte mesmo, curte a sua família, aproveita o pouco ou muito que você teve a oportunidade de construir, de ter. Melhor ainda, aproveite aquilo que você é, seja feliz, porque há uma ligação entre espiritualidade e infelicidade, né? O cara, para ser de fato espiritual, não pode ser feliz. Isso vem de longas datas, quando se associa, por exemplo, o prazer sexual do casal, do marido e da esposa, como um pecado. Sexo é o sagrado elemento da reprodução, né? E hoje é muito fácil ainda ver os resquícios disso, quando parece que o único pecado que existe é qualquer coisa ligada a sexo. Ok? E eu quero dizer que também, vejam o que Paulo fala das obras da carne lá aos Gálatas, também. Mas ali também está a porfia, a divisão entre os irmãos, enfim, bebedice, glutonarias, ou seja, tudo que é descontrolado, fora dos seus limites. E também a lascívia, e também a impureza, e tudo isso fora dos limites destrói a vida. Assim como o dinheiro e até a espiritualidade, meus irmãos, até a fé, até a sua cristandade fora dos limites destrói a sua vida. O que é isso? Destrói. Casamentos foram para bancarrota por causa da fé. Então tudo fora dos seus limites. Sexo é uma bênção, fora dos limites é uma desgraça, destrói a vida do cara. Dinheiro é legal,
fora dos limites destrói o cara. A fé é uma bênção, mas fé demais não cheira bem. É uma bênção a gente ser espiritual, mas espiritualidade demais faz o cara virar um porre de gente. É horrível conviver com gente assim, que disputa a espiritualidade, cara. Você está conversando com um cara e ele está ouvindo anjo. Pelo amor de Deus, por favor, pare de palhaçada. Pare de palhaçada e pare de palhaçada. Falei isso outro dia, o Mário postou um vídeo de uma papagaiada dessas e simples, é o palhaço, o circo armado e a turma batendo palma pro palhaço. O problema não é o palhaço, o problema é a galera que não gosta de bater palma para o palhaço dançar. Tranquilo, quando todo mundo parar de bater palma para o palhaço desempregou-se. Ou se converte. Está desempregado. Troca. Troca de anjo. Eu acho que Eclesiastes está fora. Assim como Jesus está fora desse esquema. Está fora. Dessa espiritualidade que torna o cara um ser humano pior e não melhor. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Por favor, guarde isso. Aproveite os bons dias da vida. Curta-me, não é pecado ser feliz. Ninguém vai dizer nem um amémzinho. Amém. Não é pecado ser feliz, cara. É muito bom ser feliz, a gente sentar em, né, Amorim? Junto com os amigos, pá, tocar um violão, bater um belo papo, falar coisas boas, falar coisas às vezes nem tão boas assim, mas é que o outro diz, pô, meu, pega leve. Fala sério. Pô, vai devagar, pega leve. Não, parênteses. Eu acho que eu já estou demorando demais. Mas parênteses. Acho que o pior é o cara que, quando você fala uma besteira, quando ele fala uma besteira, a piada é engraçada. Quando tu fala, ele diz, por misericórdia. Vigia, varão. Esse é o pior. E, infelizmente, na caminhada, já me deparei com pessoas assim. Então, tu conta uma piadinha, o cara... Misericórdia. Aí o cara conta uma piada... A dele é engraçada, a tua é pecado. Está no mesmo círculo do palhaço, entendeu? Círculo do farisaísmo. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Legal. Mas quando forem ruins, considere. E considere aqui aprenda. Porque se a gente não aprender com o dia mal, o dia mal será só o dia mal. Se a gente parar para considerar o dia mal, se reavaliar no momento de dor, de luta, de luto, de sofrimento, a gente se reavaliar, rever a vida, enfim, aí o dia mal vira para a gente escola, aprendizado. O deserto passageiro, mas que deixa lições de transformação de vida. Amém? Amém. Então, irmão, aproveite os dias bons, mas quando os dias forem ruins, Fábio, considere, aprenda com ele. Deus fez tanto um quanto o outro. Está amarrado, né? Que isso? Mas é assim. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Vida é isso aí. É o desconhecimento do que será. Por isso que
escritor aos Hebreus diz que fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção daquilo que se espera. E bem-aventurados, diz o Senhor Jesus, aqueles que não viram, mas que creram. O que faz diferença da fé em Deus, da fé em Cristo, na vida da gente, meus irmãos, não é que ela nos blinda do dia mal, mas ela nos dá a esperança de que o choro pode até durar uma noite inteira, e às vezes essa noite ela é enorme, mas a alegria virá pela manhã. A fé em Cristo constrói em nós a esperança de que Ele é a rocha e que, independente da força dos ventos e da tempestade, a rocha é intocável, é inabalável, e isso é que faz diferença na nossa vida. Portanto, no Evangelho não cabe o triunfalismo de dizer você não sofrerá, mas cabe a certeza da fé de dizer: o Senhor vai comigo aonde eu for, seja no dia bom ou no dia mau, Ele está comigo, eu estou matriculado na sua escola, e com tudo isso eu estou aprendendo, eu sou um aprendiz. Amém. Aleluia. E Ele não nos tortura, mas diz para a gente que todas as coisas, tudo o que acontece, se une e colaboram, unidas, coisas boas e não boas, para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Nós só enxergamos o agora. Deus não vê tempo algum. Portanto, o que Ele nos vê é o sempre. Ele não vê o presente, o passado e o futuro, Ele vê o sempre. Presente, passado e futuro ao mesmo tempo. E Ele tem cuidado de você. Tenha certeza disso. Ele tem cuidado de você. E para a gente fechar, vamos ler o versículo 15. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua injustiça, da sua justiça, e o ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. E aqui, amados, o maior exemplo de justo que teve vida curta apesar da sua justiça é aquele que foi o único de fato justo que passou por essa terra, porque Deus olhou no mundo e não viu um justo sequer. E ao buscar um justo, Ele só achou a si. E aí, Ele se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, Jesus. O Mestre passou por isso. Não somos nós que vamos nos injuriar com a vida e questionar o valor de viver por causa das injustiças que nos cercam. O que nós temos que ser é a diferença nesse tempo. Amém? Amém. E não nos deixar corromper pela justiça. Portanto, caminhamos na luz, porque da luz nós somos, perdoando-nos uns aos outros, nos amando em Jesus, apesar de todas as nossas diferenças. Vamos orar? Eu queria que você, que hoje está vivendo aí, quem sabe um tempo difícil na vida, que precisa de algo novo, de algo diferente, a gente pode dar um monte de nome a isso, mas é aquilo que você sabe que você necessita no teu coração, você se colocasse de pé onde você está. Nós vamos orar, e não pelo poder da nossa oração, mas pelo poder de Deus, que operando, quem impedirá. A gente crê que Ele pode fazer um milagre hoje. Amém? Eu queria que você abraçasse essa pessoa que ficou em pé, quem está perto desses queridos, pudesse fazer isso. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós ouvimos aqui a Tua palavra, Senhor, mostrando para a gente quanto
Senhor. Precisamos aprender a viver. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, teus filhos que se colocaram de pé, que reconheceram que precisam do Senhor, que precisam do milagre, que precisam aprender a viver no meio da adversidade. Senhor, em nome de Jesus, ajuda agora os teus filhos, Senhor, traz um novo ânimo, Senhor. Senhor, amplia a visão dele diante das circunstâncias, que eles vejam além do problema, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos, Senhor, diante de Ti um coração mais íntimo, Senhor, do coração dos Teus filhos. Aleluia. A tristeza, a mágoa, a decepção, Senhor, a frustração. Deus, em nome de Jesus, cura o interior dos Teus filhos, traz um novo coração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, traz fé, Senhor. Firma a fé dos Teus filhos, ó Pai, para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos o Teu Evangelho, Senhor, a vivermos na essência, Senhor, e não somente de palavras, Pai. Guarda a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar, por favor. Nossa oração é que o Senhor, em cada um de nós, transforme essas palavras em semente ao nosso coração. A gente vai participar da ceia agora. Se chega esse microfone lá. Eu queria ler um texto da palavra de Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 11. A partir do 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Apenas até aí. A gente muitas vezes se acostuma a encarar a ceia, inclusive, como um instrumento de disciplina, onde só os que não tiverem pecado podem participar da ceia. O conselho de Paulo é que a gente se examine. Se nós formos pensar e somos dignos de participar da ceia porque não erramos, serei eu o primeiro a dizer que não participarei. E o que está sendo destacado aqui é como discernimos o que nós vamos fazer. Como se discerne? Será que a gente está encarando só pão? Isso aqui é suco de uva, nem vinho é. Ali tem vinho. Será que a gente está encarando só pão e vinho? Ou estamos apenas cumprindo uma obrigação mensal? Que aqui, se você esperar isso, tem um problema, porque nem todo mês tem de ser. Nem data certa tem. Então, se a gente encara isso como uma obrigação mensal, ou só, e aí comer o pão, beber o vinho, beleza, tomei a minha parte, tomei a ceia. Mas o que fazemos com o que isso
tudo aqui representa. Quando Jesus pega o pão e parte, ele diz: isso aqui é o meu corpo partido por vós. Está falando da sua morte. Quando ele toma o vinho, levanta e diz: isso aqui é a nova aliança feita no meu sangue. Está se referindo a todos os animais, centenas de milhares que morreram sobre o altar, uma aliança baseada no sangue de bodes e bois, e cabritos e aves. E ele está dizendo: essa aliança que eu faço com vocês, essa nova aliança é feita no meu sangue. Está falando da sua morte. Curte. Esse texto foi ungido. Ele está anunciando a sua morte. E a gente pega o pão, come pão e bebe suco. Nada mais que isso. Paulo diz que é por falta desse discernimento que há no meio de vós muitos que dormem, que não enxergam, que não veem, e aí a gente cai naquela espiritualidade doentia. E desculpa a expressão, e desgraçada, que só vê o pão e o vinho, a circuncisão do prepúcio, não vê nada do coração. Que nessa noite a gente mude isso. Amém? Amém. Se examine a si mesmo e diga: estou discernindo isso aqui que eu estou fazendo, é me lembrando que Jesus morreu por mim. Isso aí. Que a gente esquece com a maior facilidade. Que um dia Deus se fez homem, habitou entre nós, entregou a sua vida pela gente. A sua morte foi morte de cruz, morte vergonhosa, para que nós tivéssemos vida. Mas graças a Deus, que em Jerusalém, seja onde for, há um túmulo que está vazio, porque Ele ressuscitou. E se nós não crermos nisso, a nossa fé é vã. E além disso, porque Ele ressuscitou, nós cremos que um dia aqueles que foram para o Senhor na frente da gente também ressuscitarão. Amém? Amém. E nós seremos para sempre um só rebanho. Seremos para sempre um só pastor. Vamos orar? Você pode levantar sua mão ao céu, dar graças ao Senhor por esse evento. Pai, nós apresentamos esse pão, que é apenas pão, e pedimos que o Espírito Santo nos ajude a discernir o que tudo isso aqui representa, a sondar os nossos corações, ver se o que fazemos aqui é na hipocrisia da religiosidade, ou é na profundidade do Evangelho, de quem leva não o pão e o vinho para casa, mas de quem, Senhor, tem no coração pão e vinho e não esquece que o Senhor morreu por nós, derramou seu sangue por nós, para que nós fôssemos salvos e, sendo salvos, vivêssemos em paz com os outros irmãos. Nós apresentamos a Ti esse pão e esse vinho, que nós possamos celebrar essa ceia como de fato precisa ser, em memória de Ti. Em nome do Senhor Jesus oramos. Como é que nós vamos fazer, meu gente?
tem aqui suco de uva, ali tem vinho, aqui tem pão. Vou te convidar a sair do seu lugar, vir aqui, pegar um pedaço de pão, servirmos uns aos outros. Tem pouco vinho, pouco suco aqui, mas tem copinhos ali, a gente se servir. E ficamos à vontade aqui na mesa. Viu? Pode participar. As nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade. Jesus, Deus Emmanuel, Santo de Santos. Rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração. Recebe a Curtiu a vez não grava, não? Só transmite? Esse mês de sempre gravar, mês passado esse mês, mas depois não vou gravar mais não. Só quando tiver alguma coisa diferente. Esse mês já foi diferente do outro mês. As cadeiras ficaram assim, na mesa maior. Aí tinha Coca-Cola, tinha. É normal. Entendeu, filho? Foi naquela outra vez de mesa. Entendeu que ele foi pra participar de ceia? Sim, sim, vai. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Vai continuar gravando pra lá? Vai continuar gravando pra lá ou vai gravar? Pega a igreja comigo.
tá despegando tudo aquilo que foi empurrado pra gente assim. Entendeu? E é assim, na simplicidade. Tu vê aquela indiana? Tem que fazer esse pão, tem que fazer vegetação, campanha, não sei o nome, tem semear, o que tem que fazer no essa palavra tem que saber viver a vida, uma simplicidade na outra. Agora eu quero meu copão de vinho que eu trocaram por um pequenininho. Ó, tem gente reclamando que tava com um copão de vinho, foi trocar pro irmão, trocou por um negocinho. Carlão, 200 ml? Largou isso. 200 ml. Fábio, vou encerrar.